Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi assinado em junho, ainda provoca discussões e dúvidas entre os parlamentares. Uma das preocupações é com a concorrência da indústria europeia, que exporta produtos manufaturados a partir da produção agrícola. E para saber mais detalhes sobre o acordo, que ainda terá de ser aprovado pelo Congresso, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um dos integrantes da representação brasileira no Parlamento Mercosul, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Heitor. Muito obrigado. Deputado, os setores que são envolvidos, muitos reclamam que não foram ouvidos sobre a assinatura desse acordo. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente, principalmente em termos dos parlamentos do Mercosul. Olha, Regina, em primeiro lugar, me parece que essa assinatura desse acordo da União Europeia com o Mercosul é fruto da briga de dois gigantes. De um lado, os Estados Unidos e do lado, da China. Então, os europeus, olhando para os dois, temos que fazer uma ação que dê uma reação para eles saberem que nós existimos. E a partir daí, depois de 19 anos de namoro, saiu esse casamento, sem muita certeza do que vai ser, sem muita tranquilidade de que isso vai funcionar, sem muitas respostas que nós temos perguntas e mais perguntas. Aliás, são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Diante disso, o que a gente tem claro hoje? No sul do Brasil, por exemplo, que são os grandes produtores de soja, de arroz, de trigo, de carne, de leite, nós, gaúchos, catarinenses e paranaenses, muito mais que o resto do Brasil, já temos um concorrente desigual concorrendo conosco. Por quê? Porque eles têm um custo de produção menor na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e vendem o excedente do produto deles para onde? Para o Brasil, que é o maior país, a maior população, a maior quantidade de consumidores, a maior economia. Então, eles ficam produzindo não para o mercado deles, eles já olham para o Brasil. Então, nesse cenário, que a gente percebe que o nosso querido Brasil, há muito tempo, desde aqueles grupos, subgrupo 8 do Mercosul, na discussão, nós entramos fragilizados no Mercosul, nunca damos a devida importância. Por quê? Porque nós temos mercado na China, nós temos mercado nos Estados Unidos, na Europa, temos na Ásia, enfim. Então o Mercosul ficou ali do lado. É o primo pobre que a gente não vai dar muita atenção. Agora, nós estamos vendo de que eles estão na nossa frente em muitas coisas. E esse acordo que foi feito, ele é muito amplo. Ele não fica na questão do trigo, do pão e do leite, mas ele fala de tecnologia, ele fala de genética, em questões de origem, questões fitossanitárias. Mas ele limita alguns itens, limita. Não é? E eu acho que quando a gente for olhar isso a fundo, a gente vai perceber algumas coisas, Regina. Por exemplo, os agricultores no Rio Grande do Sul me perguntam, ok, eu sou produtor de leite, eu tenho 50, 60 animais, a mão de obra é pouca. Eu invisto na compra de um robô importado da Europa ou não invisto? Hoje ele custa 750 mil, no acordo vem a 300. Mas a pergunta é, eu vou aumentar o plantel, vou comprar o robô, vou investir, vou fazer dívida, e se depois vier o queijo e o leite de lá e alguém vai comprar o meu produto? Essa é a grande interrogação. Mas aí não facilitaria para os produtores nacionais, principalmente desses produtos, já que abriria mais o mercado da Europa? E não, já que aqui os produtos que vêm do Mercosul a gente acaba importando? A pergunta é, o acordo que foi assinado pelos europeus com a representação do Mercosul é para ajudar quem? A nós ou ser favorável a eles? Eu nunca vi europeu assinar nada que seja contra eles, porque eles são protecionistas, eles não querem imigrante, eles não querem forasteiro atrapalhando, eles têm as economias fechadinhas. Tem essa questão do Reino Unido, que agora inclusive quer sair da União Europeia, e parece que isso está meio que sacramentado. Como é que nós vamos trabalhar todas essas questões? E a grande interrogação que a gente tem no setor primário são basicamente 4 questões.
o setor de lácteos, porque a pergunta é, como vai ser o nosso produtor, as nossas cooperativas, os nossos laticínios, quando aparecer aqui o queijo suíço, o queijo da França? Segunda questão, como é que vai ser a questão da uva, do vinho e dos espumantes? Hoje, de cada 10 garrafas de vinho consumidas no Brasil, 9 já são importadas. Imagina quando chegar aqui o vinho do Rio Reno, da Alemanha, da Itália, da Espanha, da França também, com tarifa reduzida. Como é que esse setor vai se comportar? E além disso, nós conseguimos também já a informação de que o setor do trigo, do pão e derivados estão fora das massas. Mas ainda está a questão do arroz, que é uma cultura para nós importante, mas nós também já sabemos que o europeu é comedor de batata, não comedor de arroz. O amido eles substituem pela batata. Então, como é que nós vamos nos mover nessas questões? Tem que ter salvaguardas? Tem que ter. Só que até agora o próprio governo tem tido dificuldades em avançar nessa discussão. Até porque precisa recurso, precisa investimento, precisamos preparar o terreno para tudo isso. Ninguém é contra acordo nenhum, porque para nós vai ser bom para exportar frango, vai ser bom para exportar carne, daqui a pouco a gente abre algum outro mercado. Agora, num primeiro momento, nós não podemos chutar contra a nossa própria goleira, porque nós já não estamos ganhando essa partida. Mas tem chance do parlamento alterar alguns itens desse acordo, já que ele tem que ser votado em cada um dos parlamentos, seja do Mercosul ou da União Europeia? Eu ouvi muita gente dizer de que os franceses não aprovariam lá na França. Ouvi também dizer que os argentinos, dependendo de quem vai ser o presidente da República, não aprovariam. E que aqui na Câmara dos Deputados do Brasil, com certeza, terá mudanças. Por quê? O parlamento quer colocar lá alguma coisinha. Bom, o farelo de soja, o café verde, a carne bovina, o alho, o suco de laranja. São muitas coisas, não são 2, 3 produtos. Então, todas essas coisas certamente vai ter um limitante, vai ter uma cota. Mas o prazo é 10 anos. Bom, então vamos puxar isso para 15, vamos... Parece que do Mercosul são 15 anos e deles são 10 anos, né? Algumas coisas a gente já tem informação do Ministério da Agricultura que serão 8 anos, né? Então, cada coisa é diferente da outra, nós não estamos assustados com isso. Agora, o que nós estamos preocupados é que nós, que hoje temos um concorrente chamado Mercosul, quando entrar em vigor, nós vamos ter outro concorrente que é a União Europeia. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Estamos à disposição. Eu conversei sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.